Senhor presidente, Nobre- concedendo a parte aqui Um minutinho. ao deputado Chiquinho da Mangueira. Só para fazer uma lembrança que hoje foi enterrado o nosso eterno capitão do TRI, Carlos Alberto Torres. Que Deus o tenha em bom lugar. Muito obrigado. Deputado presidente Wagner Monte fez aqui em plenário também essa referência, deputado Chiquinho da Mangueira. Esse momento de grande perda, um ícone do futebol brasileiro, Carlos Alberto Torres. Mas, senhor presidente, o que me traz aqui ao plenário não é, como pode achar Vossa Excelência, o segundo turno das eleições, porque não falo sobre eleições em plenário, mas sim a crise do Estado. E esse tema é o tema que me ocupa cotidianamente. Porque hoje, em um determinado jornal, o líder do governo, o deputado Edson Albertaz, assinalava que a crise é maior do que muitos imaginam. Mas eu tenho trazido aqui, não o meu imaginário, mas sim os números da crise. E quero aqui repeti-lo. Nós vamos fechar o ano de 2016 com um déficit de restos a pagar e despesas de exercício anterior superior a 10 bilhões de reais. Estou falando 10 bilhões de reais. A proposta orçamentária para o 2017, cotejando receita e despesa, a despesa está maior que a receita, gerando um buraco de 15,3 bilhões de reais. Então, estou aqui dizendo que vamos entrar em 2017 com uma perspectiva de um buraco que atinge 25 bilhões de reais. 10 de restos a pagar e despesas de exercício anterior, estimado, e 15,3 declarado na proposta orçamentária. Este é o tamanho. Trouxe aqui o deputado Eliomar Coelho, no expediente final de ontem, uma questão que eu acho extremamente relevante. Um governo tem muitos vetores importantes. O vetor econômico, o vetor político, o vetor social, entre outros. Mas esses são os três mais importantes. E não há como, dizia o deputado Eliomar Coelho, e eu concordo com ele, que você consiga resolver uma questão econômica e financeira sem que antes se tenha uma equação política. Porque o que precede a economia é a política, e não a economia conduzir a política. E o que você vê neste estado do Rio de Janeiro são movimentos esparsos, cada um puxando o barco para um lado, sem ter um planejamento, sem ter um rumo e sem ter alguma coesão política para definir como se vai sair dessa crise. O governador eleito está afastado por motivo de doença. Diz a grande mídia que retorna
dia 1º. O governador em exercício está em exercício, mas sem uma atividade política que registre a busca de um caminho de saída real. A casa tem um descontentamento total em relação ao governo e apresenta propostas que não têm eco no próprio governo. De outro lado, o pseudo-governo faz afirmações ou tenta pseudos caminhos que também não têm eco nessa casa. A população fluminense desassistida, os servidores públicos ultrajados. Onde é que está a saída? Então, no meu entendimento, se não tiver um mínimo de organicidade política para se buscar um caminho, vai se ficar, sabe, nesse pântano que estamos atolados. Queria dar aqui um exemplo. No ano de 2015, a deputada Lucinha, que neste momento não está aqui no plenário, mas esteve, junto comigo, demos entrada num projeto de lei chamado Recupera Rio, que esta casa aprovou de imediato, que era para você perdoar juros e mora da dívida de IPVA já inscrita em dívida ativa, ou não, e parcelar em 12 vezes. Custou muito para o governo sancionar, sancionou. E aí precisava o governo regulamentar a matéria. Não regulamentava. Por força dessa casa, depois de muitos meses dizendo que não tinha como fazer essa regulamentação, o fez, senão íamos entrar com uma representação no judiciário, dizendo aquilo que é óbvio: o executivo não pode abrir mão de arrecadação, porque seria crime de improbidade crime de responsabilidade ou improbidade administrativa. Acabaram regulamentando. Muitos meses se perdeu. E hoje, num jornal que seguramente Vossa Excelência lê com todo cuidado diariamente, o jornal O Globo, tem lá uma matéria que diz que esta lei, o prazo último para aqueles que querem parcelar o IPVA é 30 desse mês, e é possível que isso dê aos cofres públicos, como arrecadação, algo como 380 milhões de reais. Estou dando esse exemplo para ver como é que é tratada de forma anárquica. E lá atrás, o governo achava que não ia conseguir êxito, porque não teria capacidade gerencial para administrar essa questão. Não precisa, senhor presidente, os poderes se reunirem, os poderes executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria, e traçar um projeto de recuperação para o Estado. E esses poderes dar sustentação política a esse projeto. Porque quando eu digo aqui que o Estado, e vou concluir, senhor presidente, tem mais de 15 mil cargos comissionados, ocupados por extraquadro, e só o Executivo tem cerca de 8.500, e precisa haver um corte nesses cargos,
Não é só no Executivo, não. É no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público, no Tribunal de Contas, na Defensoria, aonde for, para ter redução de despesa. E, inclusive, também nos encargos que são pagos junto com esses cargos comissionados ocupados por extraquadro. O que não se quer ainda entender é que a realidade de 2016 não é mais a realidade de 2013. De 2013, se vivia com um orçamento em que receita e despesa empatavam e oscilava lá entre 7,5 e 7,8 bilhões de reais. 75, 78 bilhões de reais. Hoje, a despesa ainda está nesse montante de 7,5, 7,8 bilhões de reais e a receita não chega a 60. A equação mudou. Se a equação mudou, as práticas têm que mudarem também, senhor presidente. Muito obrigado.